Esta parede tem trabalho já com alguns anos. São os originais feitos para um livro que foi publicado em 2022. Portanto, são pranchas finalizadas, trabalhadas a marcador. Primeiro, o esboço é lançado com um marcador numa cor que possa retirar depois das pranchas estarem fotografadas, e o trabalho depois é finalizado com marcadores que eu uso e carrego com tintas semelhantes à tinta da China. Este trabalho tem uma proposta estética por trás, tem a ver com a desmontagem de estereótipos e de tropismos associados à literatura pop, em particular a literatura pop de aventura na selva. E o exercício foi precisamente partir desses lugares comuns, desses tropismos, para explorando-os, desconstruí-los e ver o que acontecia. O resultado é divertido, as situações surgem caricatas, surgem cheias de humor, se bem que seja um humor um pouco negro, um pouco sarcástico. Um dos grandes gozos de fazer este trabalho assim, eu nunca tinha, já trabalhei a cor, trabalhava a cor com uma abordagem muito de pintura, digamos, com pincéis, folhas coloridas, com manchas de cor. Depois tive uns anos a trabalhar exclusivamente em digital, todos os livros eram feitos a partir de ferramentas digitais, e aqui estava um pouco cansado do processo e aventurei numa coisa que nunca tinha feito na vida, que era trabalhar a mancha e a linha só em alto contraste, que era uma novidade para mim, uma experiência completamente original e que, pronto, que traz uma série de complicações ao desenho, ao estabelecer de profundidade, especificamente, e dos volumes, ficam muito limitados. O facto de estar-se a trabalhar em alto contraste limita muito a expressividade a esse nível. Por isso foi um desafio que abracei com gozo e descobri que de facto o meu grande prazer é encher folhas de papel de tinta preta. Gasto muito tinta preta, trabalho com materiais, com ferramentas de desenho que são populares entre o pessoal do grafite, ou seja, isto significa que tenho que trabalhar em áreas grandes, porque não são ferramentas de desenho preciso. E pronto, isso implicou de facto uma dimensão específica e traz-me outra vantagem para mim, que é não ter que ficar agarrado excessivamente ao detalhe. Posso praticar um desenho que tem mais a ver com o movimento e com a sugestão e não ficar muito preso no detalhe, que é provavelmente impossível quando estás a trabalhar com uma ferramenta de desenho que não faz um traço com menos de 2 mm ou 3. Este trabalho, depois de acabar, percebi que estava a trabalhar em pranchas muito grandes, que não tinha forma de digitalizar com facilidade. Tive que fotografar tudo antes de passar à edição digital. Eu teve uma edição digital a seguir para a legendagem e paginação. Portanto, isto é do primeiro livro, quer dizer, desta série, chamamos-lhe série. Sim, este trabalho que está aqui apresentado é todo integra um livro, do meu livro de uma série, que supostamente terá 3 volumes, ainda não estou muito decidido nisso, estou agora a trabalhar no segundo, e pronto, são desenhos originais das pranchas que integraram esse livro. Esse livro foi um livro que foi feito com a bolsa. Foi financiado o meu trabalho
foi patrocinado através da Bolsa do Ministério da Cultura. E permitiu uma liberdade, digamos, temporal para a sua execução. Então fui fazendo o livro, fazendo o livro, continuava a fazer, estava perfeitamente incapaz de acabar. A narrativa são quadros, são episódios curtos que estão integrados numa narrativa maior, que é o percurso de viagem dos protagonistas, mas estava sempre a crescer. Resultado, houve uma altura que tive que parar porque a bolsa acabou, estava demasiado divertido com o processo para deixar que isso interferisse ou me obrigasse a parar, continuei a fazer, e só nessa altura fui mesmo obrigado a parar e tive que fechar o livro num episódio que de algum modo fosse conclusivo. O que aconteceu? Havia 2 episódios que eu também já tinha desenhado e que ficaram fora do livro porque não apresentavam de facto nenhuma forma de... Ainda que o livro acabe aberto, estes 2 episódios eram demasiado fora da narrativa para integrar aquele corpo naquele momento. Isso resultou que há uma série de pranchas que também estão aqui expostas, são as últimas pranchas, neste caso estas 2 pranchas aqui. Cira do chicote. Pertencem precisamente a episódios que não chegaram a integrar esse livro, que eu achei que iriam integrar o segundo volume, só que agora que estou a trabalhar no segundo volume também já não tem cabimento nele, portanto serão órfãs, vão ficar para sempre. São páginas muito interessantes, por acaso são 2 episódios que eu gosto muito e que estou a pensar desenvolver para funcionarem como... serem autoconclusivos, funcionarem como episódios curtos e eventualmente publicá-los em revista. Então, e aqui, esta parede? Não me vou dizer que... Nesta parede aqui temos estudos de personagem. São desenhos feitos um pouco ao correr da caneta, neste caso, e que servem essencialmente para me tornar familiar a atitude das personagens. Aqui estão essencialmente representadas 2 personagens do segundo volume. Uma já fazia parte do primeiro volume, mas tem uma nova identidade para este volume, então cresceu o cabelo, tem uma nova atitude em relação ao mundo, careceu de novos estudos e de uma nova expressividade. E temos uma personagem original, que é um pouco, ao princípio, quando comecei a escrever este segundo volume, na verdade elas eram o mesmo personagem, depois percebi que era demasiada informação e era demasiado... tinha um pouco a coerência dentro da mesma personagem, tive a necessidade de criar uma segunda personagem, esta terrível feiticeira muito poderosa e do qual não vou dizer mais nada porque gosto de manter o suspense. Mistério. E então, e estes senhores aqui? Este segundo volume passa-se num ambiente original, num ecossistema que ficou fechado durante muito tempo e onde se desenvolveram uma série de antropóides com características específicas a partir influenciadas pelo ambiente em que crescem. Nesta aventura intervém uma série de antropóides que tiveram processos evolutivos específicos e com os quais tive que me familiarizar e conhecer também. Eles são inspirados em macacos e em proto-humanos, mas precisavam de características físicas específicas e então estes estudos tentam refletir isso. Aqui temos desenhos de vários antropóides que cresceram em ambientes que os condicionaram extremamente. Alguns ficaram mais selvagens, outros são extremamente sensitivos e pacíficos. Ainda têm algumas características que nós não sejamos capazes de aceitar com facilidade.
mas isso fará parte do universo especulativo do livro. Mas são mais flexíveis, são mais simiescos, mais primatas, não vou dizer simios, não, mais primatas, e outros, há uns que se desenvolveram num ambiente subterrâneo e criaram características anfíbias, outros em ambientes perfeitamente inóspitos e são francamente agressivos e profundamente vivificados a um código de sobrevivência muito restrito. E outros são umas feras terríveis que vêm sustentar, digamos, um fundo do livro, deste livro, enquanto o primeiro volume explorava a ideia dos tropismos, este segundo explora a ideia do medo enquanto construtor e condicionador de atitudes e comportamentos. A feitura deste livro implica desenhar uma série de coisas que eu nunca transformei em desenho, que eu preciso aprender a transformar em desenho, a transmitir para o papel, que eram originais para mim. Nunca tinha feito uma aventura, quer dizer, já tinha feito uma aventura de selva, mas, digamos, para este segundo volume as coisas são um pouco mais radicais, escapam um pouco àquilo que é, enquanto o primeiro usava como referências imagens de livros de aventuras, este segundo já é uma criação muito mais pura, muito mais vindo de dentro de mim, das necessidades narrativas específicas, e menos escapa, ainda que pratique ainda um pouco o gozo com a ideia das músicas dos tropismos, tenta fugir a isso e criar outras leituras, outras emoções, outros processos de identificação. Então, tenho que inventar macacos. Então, crio estas páginas, que na verdade não têm cabimento nos livros. O livro tem desenvolvimento original, estas imagens são obviamente verticais. O livro é expresso em vinhetas, em quadradinhos pequeninos. Isto são imagens que são exercícios para eu me assenhorear do potencial expressivo. Neste caso, quais eram os desafios? Os desafios eram, por exemplo, desenhar uma folhagem como se nós... As imagens que temos das árvores geralmente são 99% das vezes, captações de baixo para cima. Temos uma visão das árvores na qual nós não estamos dentro das árvores, não é? E o esforço aqui é o que é estar dentro da zona dos ramos, que isto tem um nome que eu não consigo lembrar agora. Como é que é? Não é cornucópia, obviamente. Bom, a copa das árvores. Numa floresta é um sistema ecológico em si. Sim. E é possível, de facto, passar de árvores para árvores, não tanto pulando de liana em liana, porque as lianas são mais rígidas do que parece e não são os baloiços. Não é fácil, porque a liana está lá longe, não vais buscá-la para depois poder balançar. E então, neste caso, temos aqui duas situações. Temos uma situação dos estudos das árvores, do que é estar, viver e movimentar-nos dentro de árvores, e também temos uma outra que é muito mais complicada para mim, que é a ideia das rochas. Parte da aventura é subterrânea, eu tenho que fazer um grande esforço para conseguir transmitir esta ideia, porque a coisa vai se passar na penumbra e perceber como é que isso pode funcionar, e também desenhar rochas, que é outra coisa que eu nunca tinha desenhado na vida e que estou a tentar aprender a conseguir fazer de uma forma mais espontânea, porque é importante para mim a espontaneidade depois no processo, mesmo quando estou a fazer as páginas finais. Quanto mais espontâneo, quanto mais a abordagem ao desenho for espontânea, não ter sido excessivamente ensaiada, mais me interessa, consigo reconhecer o valor expressivo desses desenhos que não tenho quando estou a tentar repetir um desenho, que não tenho noutras circunstâncias. Portanto, podemos ler isto tudo, aliás, toda esta parte referente ao segundo volume que está aqui exposta, com esforços de criar mecanismos automáticos, instintivos, para representar coisas que ainda são algo desafios e algo complexos para fazer. Portanto, estes aqui também
pertencem a essa mesma categoria. Ainda mais do que Do que aqueles. E quando aqueles estava de facto a criar, estava a tentar perceber esses desafios, chamamos um pouco pósteres, eles têm esforços de composição, têm de leitura de imagem e tal. Estes são um pouco mais estão um bocadinho misturados as intenções já, porque estou, obviamente, durante o processo, estou-me aproximando desse sistema automático, instintivo, em que gosto de trabalhar. Mas há aqui um desenho, por exemplo, este desenho aqui é um desenho que foi estudado, foi complicado para mim, não é? Que eu dizia há pouco. É muito difícil para mim criar estas rochas subterrâneas, ainda é um desafio muito grande para mim. Para este desenho falhei 3 ou 4 vezes antes de o executar, mas o que significa que na altura em que o executei já estava à procura de coisas muito mais concretas, já tinha imagens muito definidas na cabeça. Este desenho é um desenho francamente mais espontâneo, resulta são uma série de estudos de movimento que depois integrei nos ramos e nas folhagens e dei uma lógica, quer dizer, tem um processo de composição, não é? Há aqui uma espiral a sustentar a composição, mas esse é um desenho muito mais espontâneo, tal como os outros. À medida que vou sendo, os processos vão ficando mais automáticos. Há desenhos aqui menos pré-estudados, não é? Tipo, este desenho nem sequer tem uma grande. Quer dizer, não tem uma coerência interna, não é? As figuras estão em planos e coisas diferentes. Isto aqui é um exercício só do mesmo movimento, um desenho deve ter sido rapidíssimo de fazer, não sei. 5 ou 10 minutos a trabalhar nisso, talvez, porque é só. Não me dou trabalho sequer de individualizar ou procurar a expressão específica das folhas, não é só. Chaca. Sempre a abrir, faz parte do processo, é a ginástica da coisa. Quando chego aqui às rochas, por exemplo, quando chego aqui às rochas, Cai o imã. por causa de não ter ser para mim de facto um desafio, ser mais exigente o processo de construção, lá está a surgir o desenho mais contido, mais procurado, executado com mais calma, então ainda não tenho à vontade que já consegui para as copas das árvores. Também há uma razão para isto, a sequência das copas é anterior às coisas das rochas. Estás mais à vontade, pelo menos parece. Sim, né? são mais. As rochas têm uma estrutura rígida, não é? São rochas que não se mexem com facilidade. Tem vários tipos de expressões conforme a sua origem. Mas não é possível, ainda não é possível para mim inventar uma rocha assim, sem uma rocha das mãos. Com facilidade, pelo menos com que saem estes movimentos dos troncos e das folhas, que são mais divertidos, porque podem ir para qualquer direção e tal, e se diverte muito e é mais divertido de perseguir quando estou a desenhar do que aquela contenção, aquele rigor quase geométrico das rochas. Então, e esta última parte aqui do. Não sei como é que vamos conseguir filmar isso. Vai à frente. Bom, aqui temos, neste corredor temos 2 situações. Temos uma primeira situação que já são páginas. Ok. Portanto, em princípio, estes 3 desenhos são páginas que vão integrar o livro. O livro começa num ambiente deserto. Os desertos são ótimos, adoro desenhar desertos, porque não é preciso fazer muito trabalho. E já começa a ter algum domínio da expressão dos rochedos e tal. Então, os meus desertos começam a ter mais pedras, porque começa a descobrir o prazer e a vontade em desenhá-las. Já as dunas são uma complicação, mas pronto, chega-se lá. Aqui temos uma sequência lá na Copa das Árvores. Está confusa, as figuras são muito miniaturas, mas faz parte, quer dizer, o facto do desenho ter uma complexidade em termos da textura e da apreensão do seu conteúdo
implica que também vai obrigar o leitor a dar-lhe mais atenção e mais tempo, a menos que esteja muito cansado e desista, também acontece, é legítimo. E portanto, sim, são desenhos camuflados, são desenhos de procurar, que tem um pouco a ver com a experiência de quando estás na natureza, não é? A natureza também é natural, em princípio, a natureza, e em particular a natureza das árvores e da floresta tem muito desta coisa da camuflagem, onde só conseguimos perceber as coisas quando elas se movimentam e tal, e é um pouco isso que eu estou a tentar espelhar aí nessa página. Esta aqui já está mais avançada, portanto não sei se em princípio vai integrar o livro, mas já está bastante mais avançada na narrativa. É uma altura em que a personagem já está à vontade em ser macaco, enquanto ali ela ainda está um bocado a ser atirada das mãos de uns macacos para os outros, e que ela já domina o ambiente, já tem mais sucesso na pesca e tudo. Então já é um personagem mais competente. Isto são 3 páginas. Agora aqui é um pouco o meu processo de escrita, que nasce com frequência dos desenhos de esboço, de estudo, e enquanto estou a esboçar, eu sei para onde é que quero ir, não é? E por isso estou a fazer os desenhos com um objetivo, mas não sei com todos os passos do caminho. E então, e também o próprio facto de estar a especular visualmente no desenho, cria novas associações e novas ideias. Então, com frequência, essas ideias passam a integrar também o estudo. Geralmente, sob a forma de diálogos, avanço sempre com diálogos. Não quer dizer que este diálogo faça parte da narrativa, este diálogo é para eu estabelecer a relação das personagens com aquilo que elas estão a referir. E geralmente expressam conflitos ou contradições. Este estudo já é um estudo assim um bocadinho mais à procura daquilo sabendo daquilo que vou encontrar. E aqui temos outra vez um estudo com interferência de discurso. Neste caso serviu-me para integrar esta personagem deste macaco nu que ainda estou a desenvolver. Sei que ele é um pária, foi expulso da sua tribo, mas pronto, ao mesmo tempo que estudava a personagem, que estava a criar a personagem, surgiu-me um dos seus possíveis conflitos internos, e é esse conflito que está aqui espelhado. Tem a ver com a nudez, é o facto de eu ser um macaco despido de pelos, estar permanentemente exposto ao ambiente e de sofrer com isso. Ele tem problemas, está sempre na sombra, tem problemas em apanhar sol e tal, e fica espantado por ter encontrado um outro macaco nu, mas que usa uma pele que não é sua como segunda proteção. É uma questão que eu gostaria, que também já abordei no primeiro volume, a questão da representação da nudez e das personagens estarem vestidas ou não, e que tenho a intenção de voltar a desenvolver um pouco mais neste segundo volume. Ok? Funciona?